Então vamos analisar aqui, por exemplo, três casos bem importantes e bastante comuns, mas inicialmente a resposta ao impulso. De novo, vamos usar o nosso circuito padrão de exemplo aqui. Nós já determinamos no domínio do tempo, ele tem uma resistência, uma capacitância. E o passo 1, então, que é determinar a função de transferência, a gente já fez a função da transferência, a função do sistema desse circuito aqui, é 1 sobre RC dividido por S mais 1 sobre RC. A função impulso, esse é o nosso primeiro passo, né? O segundo passo é aplicar a transformada da forçante. Qual que é a nossa forçante? A forçante aqui eu estou dizendo que quero saber a resposta ao impulso, né? Lembrando que a definição da função impulso, ela tem no instante zero, a função impulso vale, ela tem uma amplitude infinita, de tal forma que em qualquer outro instante de tempo, né, a função impulso vale zero. Qualquer outro instante de tempo que não zero. Então, d de t, ela vale zero para t diferente do instante zero. Apenas no instante t igual a zero, essa função impulso unitário, né, a integral desse impulso aqui, ele tem se a gente considerar a integral de menos epsilon até mais epsilon, sendo esse epsilon um valor muito pequeno, né, que é entre o instante zero, ou no caso aqui, um pouco antes do instante zero, um pouco depois, a gente fizer a integral dessa função dt, essa integral vale 1, ou seja, a função de grau unitário ela tem uma área unitária, a área dela é unitária e ela só existe, né, só é diferente de zero para t igual a zero, ou seja, ela representa uma perturbação, né, no sistema, ou no meu circuito, que ela só tem amplitude exatamente no instante t igual a zero. Qualquer outro momento de tempo, a amplitude dessa função impulso é nula, né, e por definição ela é dada como a integral a área desse impulso é uma área unitária. Ou seja, para ela ter uma largura aqui infinitamente pequena, né, que é de menos epsilon até epsilon, se epsilon sendo um valor infinitesimal, ou seja, e para ela ter uma área unitária, então ela teria que ter uma amplitude muito elevada, uma amplitude muito grande, né? Então, e a gente viu anteriormente, também, já na definição, lá nos nossos estudos de transformada de Laplace, que essa função aqui no domínio do tempo, a transformada de Laplace da função unitária, da função impulso unitário, ela é simplesmente igual a 1, ou seja, a função impulso ela tem um par transformado que é 1. Né? A gente pode verificar das tabelas, a gente fez essa definição até em uma aula aí, aplicando a definição da transformada de Laplace unilateral, que a função delta, a função impulso, tem um par transformado 1. Okay? Ou seja, o nosso passo 2, que é determinar a transformada de Laplace, já, na verdade, está feito aqui. Né? É simplesmente 1. Então, a função impulso, ó, a entrada em impulso no domínio do tempo, ela é simplesmente representada como um valor unitário no domínio da frequência. Então, o passo 3 agora, para a gente determinar qual que é a resposta desse circuito RC aqui, se na entrada dele ele sofrer um impulso dessa forma. Né? Qual que vai ser a saída gerada aqui? Vamos chamar aqui um
um VO de T, né? Qual que é a saída gerada para esse circuito aqui? A gente conhece a função de transferência, achamos aqui a função impulso, o par transformado dela é simplesmente o valor 1, né? Então, passo 3, né? Eu sei que no domínio da frequência, VO, ou seja, o valor, a grandeza de saída, é igual a 1, que é a transformada da minha forçante, vezes a função de transferência do meu circuito, ou simplesmente é igual à minha função de transferência, né? Então, VO é igual à função de transferência do meu circuito, que é 1 sobre RC, mais 1 sobre RC. Okay? E o quarto passo, então, agora a gente aplicar a transformada inversa dessa função, né? Então, a minha resposta do circuito no domínio do tempo pode ser dada pela transformada inversa de VO. Esse tipo de equação aqui, a gente já viu que o par transformado de 1 sobre RC, lembrando, é uma constante, né? Então a gente tem aqui 1 sobre RC, o par transformado disso aqui é simplesmente uma exponencial elevado na menos 1 sobre RC, vezes T, né? Lembra lá a gente pode verificar a definição, a gente fez também da exponencial, ou pelas tabelas, né? Uma função 1 sobre S mais alfa, né? Ela tem um par transformado com e elevado na menos alfa de t vezes o dt. Ou seja, a resposta esperada no domínio do tempo para um impulso na entrada no meu circuito é simplesmente 1 sobre RC vezes, já que 1 sobre RC é constante, vezes a exponencial menos 1 sobre RC vezes T. Isso aqui multiplicado pela degrau unitário UDT, ou deixado explícito aqui que isso aqui é válido somente para T maior do que zero, né? Ambas as formas de representação estão corretas. Ou seja, a resposta a um impulso do circuito RC, né, esse circuito aqui, se ele sofrer aqui na entrada, se ele for submetido a um impulso, né, a tensão de saída no domínio do tempo, né, um impulso no instante zero gera uma resposta de saída com esta forma de onda aqui. Então a resposta ao impulso, né, terá este comportamento, né, dado este circuito no domínio da frequência, se ele for exposto aqui a um potencial na entrada aqui, que no domínio da frequência o impulso é representado por uma função unitária, né? Uma fonte de tensão unitária, a tensão de saída, VO, vai ser a própria função de transferência do circuito, que para este caso, para o circuito RC, é 1 sobre RC dividido por S mais 1 sobre RC. Vamos dizer que, ao assumir um exemplo aqui numérico, a gente tenha uma resistência de 200 ohms conectadas a uma capacitância de 1 microfarad, ou seja, 10 na menos 6 farad. Então 1 sobre RC, ou ômega zero, como a gente costuma chamar essa grandeza 1 sobre RC, para o circuito RC, resulta aqui num valor de 5.000.
radianos por segundo, a frequência de 5.000. Então, o comportamento no domínio do tempo que nós encontramos aqui aplicando a transformada inversa dessa função é 1 sobre RC, ou seja, vai ser 5.000 vezes uma exponencial elevado na 1 sobre RC também, menos 1 sobre RC, ou seja, menos 5.000 vezes T. Isso aqui vezes a degrau unitário, ou né, V de T igual a 5.000 vezes E na menos 5.000 de T, válido somente para tempos a partir do tempo zero, ou seja, né, lembrando, essa multiplicação aqui ó, da degrau unitário pela função no domínio do tempo, significa que essa resposta ela só é válida para a partir do instante t0. A gente está aplicando a transformada inversa unilateral, que a nossa resposta no tempo só é válida a partir do tempo do instante zero. Para antes do instante zero, a gente não pode determinar que essa função aqui seja válida, né? Então ela começa a valer a partir do instante t0, ela representa o comportamento do nosso circuito, né? Então, vejam só, a resposta do impulso para esse circuito RC, né, ela gera aqui um comportamento que no instante t0, essa amplitude aqui, essa exponencial tende para 1, né, quando isso aqui é o instante t0. Então o V de O tende para um valor no instante zero, que tem uma amplitude de 5.000 volts, olha só. E lembre que no domínio do tempo, esse circuito está conectado a uma fonte, que é um impulso, conectado a um resistor, a um capacitor, certo? Um resistor de 200 ohms, um capacitor de 1 microfarad, certo? E essa aqui é a tensão de saída, VO, é a tensão sobre o capacitor. Essa tensão impulso aqui, ela vale, a amplitude dela é zero, para T diferente de zero, e a amplitude dela é aquela integral unitária, então ela tem uma amplitude muito, entendendo ao infinito, né? A integral aqui da degrau da função impulso é o valor unitário exatamente para o t igual a zero, ou seja, no instante t igual a zero, a entrada desse circuito aqui, Vin, ou V input, né, é um valor que tem uma duração, uma amplitude muito elevada, tendendo ao infinito, mas porém a duração temporal é muito pequena, é um impulso, por isso uma função impulso, né? Então a resposta que ele gera nesse circuito é uma amplitude de tensão aqui que tem no instante t igual a zero 5.000 volts sobre esse capacitor, e depois ela vai decaindo exponencialmente, né? Então uma perturbação, uma resposta ao impulso, é uma perturbação bastante elevada na entrada. O gráfico dessa função, então, representado aqui a tensão na minha saída, em função do tempo, dá esse comportamento, né? Ele parte lá do valor 5.000 de amplitude e decai exponencialmente, e passado tempo suficiente, esse circuito ele vai amortecer até tender um valor assintoticamente até a tensão nula, né? Então aqui ele está representado aqui até 1 milissegundo aqui, né? Esse gráfico demonstra que ele atinge já um valor próximo de tendendo a zero, dado essa amplitude aqui bastante relevante, né? Uma amplitude de 5.000 volts na entrada no instante t igual a zero, né? Então essa aqui é a resposta ao impulso do nosso circuito. Nós conhecíamos a função de transferência do circuito, aplicamos aqui, achamos essa forçante impulso, né, ΔT, no domínio da frequência, né, 1, e ela tem o par transformado 1, o impulso sempre, a resposta ao impulso vai ser sempre a própria função transferência do sistema ou do circuito, né? E aí, fazendo a transformada inversa
da função da transferência, então multiplicado por 1, que é a própria função da transferência, a gente vai encontrar, não no domínio da frequência, mas no domínio do tempo, a saída, a resposta da saída desse circuito, ok? Então, a resposta ao impulso, ela é um teste aí para os circuitos, um teste bastante comum, né? Que ela testa uma perturbação bastante elevada, né? Qual é o comportamento do circuito dado uma perturbação bastante elevada que tem uma duração muito curta, porém uma amplitude muito elevada, né? Que é a definição da função impulso. Vamos ver outra resposta aqui, também relevante, é a resposta ao degrau.